Bem, nós já estamos já algumas semanas, né? Acho que hoje já é o oitavo ou nono sermão do livro de Neemias. Semana passada tive o maravilhoso privilégio de poder compartilhar o capítulo 8. E essa semana o Senhor mais uma vez me deu mais uma vez o privilégio de poder estar compartilhando agora o capítulo 9. Bem, vou trazer só para a gente trazer à memória aquilo que foi falado. Bem, no capítulo 8, nós podemos notar que houve a pregação da palavra, logo no começo do capítulo, e como ela surtiu efeito, ou seja, atingindo o entendimento do povo. E logo depois ela atinge o coração do povo. Palavra essa que fez com que o povo sentisse o peso do seu pecado. Ou seja, eles se quebrantaram, eles choraram, eles se arrependeram daquilo. Mas a gente sabe que a tristeza que Deus traz na nossa vida não é tristeza para a morte, não é verdade? Essa tristeza, ela produz vida. Vida essa que traz a nós a alegria da salvação, não é verdade? Nós nos arrependemos dos nossos pecados, o nosso Senhor vai e nos dá a alegria da sua salvação. E a gente vê exatamente isso. E fica bem evidente que logo depois que a palavra de Deus nos confronta, depois que a palavra de Deus nos consola, trazendo a alegria, ela nos leva a ser obediente, não é verdade? E é isso que nós conseguimos ver na última perícope, que começa no verso 13 do capítulo 8 e vai até o 18, que no dia após todo aquele quebrantamento, aquela tristeza e aquela alegria, o povo ele busca conhecer mais da palavra de Deus, não é verdade? E eles vão e descobrem dentro da palavra de Deus algo que eles desconheciam, que era o quê? A festa dos tabernáculos. Festa essa que consistia em recordar-se de um tempo em que viviam no deserto. E bem, hoje nós, há 2.400 anos depois, creio eu que um pouquinho mais de 2.400 anos, depois desse relato, podemos ver claramente que assim que a Escritura ela é bem clara, e ela nos mostra claramente, de Gênesis a Apocalipse, que tudo aponta para Cristo, inclusive essa festa. E essa festa ela não é diferente, ela vai nos mostrar que o nosso Deus, didaticamente, ele estava ensinando o povo do passado e nos ensinando que ele haveria de tabernacular. Esse é o sentido daquela festa na última perícope que a gente estudou. Né? E que ele não só haveria de tabernacular, ele haveria de se fazer carne, não, e isso não só seria para aquele povo do passado, mas sim para nós hoje. O nosso Senhor em Apocalipse ele nos promete que ele haverá de tabernacular com o povo dele, no novo céu e na nova terra. E essa é a nossa esperança. Bem, já tendo já esse nosso pano de fundo, acredito que nós podemos já nos achegarmos ao nosso texto. E ao estudar esse texto durante a semana, eu pude perceber que ele é um texto um pouco longo. Ele tem 38 versículos. E eu creio que se eu lesse tudo, talvez tudo de uma vez só, talvez nós perderíamos um pouco o entendimento do texto. Então eu creio que fique mais compreensível se nós estudarmos ele em blocos. Separei em 5 blocos, que pode ser dividido da seguinte maneira. Do verso 1 até o verso 3, do 4 ao 6, do verso 7 ao verso 15, do verso 16 ao 31 e do 32 ao 38. Bem, irmãos, vamos nos achegar à nossa Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura do nosso Senhor, e leiamos ela, acompanhem comigo. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel, com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Bem, irmãos, curvemos as nossas frontes e oremos mais uma vez. Senhor, Senhor Deus, tu que és temível e muito digno de ser louvado, ó Pai. Senhor, eis que o teu servo e a tua congregação se achega a ti, Pai.
a fim de clamar ao Senhor, que tu venha a nos iluminar, que o teu Santo Espírito ilumine-nos, ó Senhor, a fim de que possamos compreender a tua palavra, ó Pai, pois temos pleno conhecimento de que a parte do teu Espírito é impossível que aquele que fala possa falar claramente e aquele que ouve possa ouvir claramente, ó Senhor. Estamos bem certos disso. Ó Pai, clamo-te também, Senhor, para que o Senhor venha me auxiliar e seja sabido que fui auxiliado pelo Senhor, que não falei nada além da tua palavra, que fui fiel à tua palavra. Rogo a ti, Senhor, não em meu nome e não em nome de nenhum outro que esteja aqui, mas sim no nome do Santo Senhor Jesus. Ó. E é no nome dele que rogamos. Amém. Bem, irmãos, nós conseguimos ver uma transição muito interessante aqui. Essas semanas, há 15 dias atrás, mais ou menos, resolvemos maratonar uma série de filmes. E a gente consegue perceber, se a gente for olhar filmes, que eles começam basicamente assim. Eles têm o início do filme, e aí no meio do filme tem uma tensão, ou seja, é dificuldade, e logo no final tem, vamos dizer assim, alegria, né? E se nós olhássemos essa parte onde fala aqui na nossa escritura, onde fala do avivamento que houve do capítulo 8 até o capítulo 10, veremos algo muito diferente do que um filme. Porque normalmente um filme é basicamente assim. Começa o filme, aí de repente tem um momento onde tem aquela adversidade, e depois eles vivem quase que felizes para sempre. Né? E na escritura é bem diferente. Na escritura, no capítulo 8, a gente vê que o povo ele é confrontado pela palavra de Deus. Aí no final do capítulo eles são felizes, eles estão felizes. Mas quando a gente chega no capítulo 9, a gente vê uma coisa totalmente diferente. A gente vê que eles voltam a se arrepender. Ou seja, voltam àquele momento de tristeza, de contrição. Percebe? A gente vê dentro da escritura isso. E bem, nós estamos bem acostumados com isso. Primeiro vem o choro, depois o arrependimento, a alegria e contentamento e pronto, acabou. Normalmente nós estamos acostumados a ver isso. Mas com a palavra de Deus, aqui é bem diferente. No capítulo 9, a partir do verso 1, nós já vemos que o povo volta a se ajuntar em jejum, pano de saco e terra sobre a cabeça. Isso é, com a intenção de afligir a alma com o jejum e se humilhar voluntariamente ao nosso Deus. E isso vem a confirmar aquilo que foi dito no sermão passado. No sermão passado eu falei assim, uma frase de um pregador conhecido. Ele fala assim, a evidência de que um dia você se arrependeu salvificamente é que hoje você continua a se arrepender. Diferente dos filmes onde tem aquela tensão e acaba, não. Na nossa vida, nós temos essa tensão de nos arrependermos. Por quê? Ainda vivemos em um mundo caído. Ainda, infelizmente, pecamos. E nós vemos essa realidade dentro da vida do povo. Que o povo de Deus ele precisa se arrepender. E assim foi. Depois de alguns dias, depois daquele grande mover, depois daquele grande arrependimento que nós vemos no capítulo 8, o povo vem a se arrepender no capítulo 9. E nesse nosso primeiro bloco, nós poderíamos dividir basicamente assim, em três coisas que ficam muito evidentes. A primeira é o jejum e a humilhação. A segunda, a consagração exclusiva, que nós vemos no verso 2. E no verso 3, a dedicação à lei. Já no verso 1, ele nos mostra que o arrependimento genuíno, que ele é primariamente uma mudança radical, isso é, nós nos arrependemos, e para que esse arrependimento verdadeiramente venha a surtir efeito, nós precisamos ter uma mudança. Senão, não é arrependimento. Essa é a ideia de arrependimento. Nós viramos 180 graus. Nós estávamos indo por um caminho de morte. Então, nós começamos a andar por um caminho de vida. Esse é o verdadeiro arrependimento. Mas uma coisa que fica muito evidente é que antes dessa mudança radical, o que antecede essa mudança radical é uma verdadeira humilhação perante o Senhor. É necessário que tenhamos essa humilhação perante o Senhor. Não é realidade que quando nós nos convertemos, o Senhor ele trouxe a nós o nosso pecado e nós nos arrependemos dele. E nós nos humilhamos perante ele. Rogamos pela sua misericórdia ao ver quem ele era. Quem ele é. Isso nos faz nos humilhar diante do Todo-Poderoso. E isso vai sempre preceder uma mudança radical.
E essa mudança radical, ela sempre leva o povo de Deus a se apartar de todo aquele que é estranho ao Senhor, a fim de consagrar-se a Ele. Não adianta nós falarmos assim, eu tive uma mudança radical, mas você continua fazendo a mesma coisa que o mundo faz. Compreende? A mudança radical, aquela mudança que transforma verdadeiramente, ela nos faz querer nos consagrar ao nosso Deus. E quando eu digo consagrar, se afastar do mal e tudo aquilo que é detestável ao nosso Senhor, eu não digo que nós devemos nos isolar igual um monge e ficar dentro da nossa caverna, esperando a segunda vinda do Senhor ou esperando a nossa morte. Até porque isso não é bíblico. Isso não é bíblico. O nosso Senhor, em João 17, ele roga ao Pai para nos guardar do mal, mas não para nos tirar do mundo. Mas às vezes é necessário que por um período de tempo o crente ele verdadeiramente se separe. É isso que é o dia do Senhor, é nós nos separarmos para Ele. Assim como nós vemos no verso 3, a fim de quê? A fim de que nós possamos nos afastar de todo o barulho, para que possamos fazer como aqui no verso 3, possamos passar tempo com o Senhor, verdadeiramente em comunhão, estando com Ele, confessando o pecado, alegrando-nos nele. E o nosso texto ele vai nos comunicar que é necessário gastar tempo com o Senhor. Ou melhor, devemos investir o tempo que ele nos deu. A fim de quê? De remir o tempo. Aquilo que Paulo vai falar em Efésios capítulo 5, verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Entendam, essa é a única maneira que nós temos para compreender qual é a vontade do Senhor e não sermos tolos. É a única maneira. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos separar de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que é detestável perante Ele. Nós precisamos fazer isso e gastar tempo com Ele. E isso não é algo que somente aquele que nasceu de novo precisa fazer. Nasceu de novo, digo, acabou de ser convertido. O neófito, aquele que é novo na fé. Não. Até mesmo aquele que é mais maduro na fé, ele precisa fazer esse exercício. Esse exercício precisa ser constante. Esse exercício, ele precisa ser. Nós precisamos jejuar, algo que talvez tenha se perdido. Nós precisamos ler a palavra de Deus, orar. Ou seja, o jejum, ele sempre deve ser acompanhado da leitura da escritura, oração e separação. Porque a partir disso, se nós só simplesmente falarmos assim, olha, eu vou jejuar, mas eu vou continuar trabalhando. Você só está ficando com fome, só está passando fome. Você não está se consagrando ao Senhor. E podemos aprender muito disso, de nos separarmos, com os pais da igreja, onde utilizava-se de um exercício chamado lectio divina, que em português nós poderíamos chamar de leitura divina, que basicamente consistia em ler a palavra de Deus, meditar, orar e contemplar. E fica evidente que é necessário recordarmos que no meio dessa agitação dos dias de hoje, da sensualidade que nos assola, das redes sociais, da televisão que busca tomar a nossa atenção o tempo inteiro, nós precisamos nos separar de tudo aquilo que é estranho ao Senhor, a fim de nos devotarmos verdadeiramente a Ele. Entenda que a nossa a Escritura de Deus, ela é bem clara, ela é bem iluminada em relação a que o nosso Senhor odeia e o que o nosso Senhor gosta. E o nosso Senhor, ele não aceita um sincretismo religioso. Isso é, ele não aceita que nós misturemos a nossa adoração com qualquer outra coisa. Não, ela precisa ser separada, pura. Essa é a ideia de santidade, é ser separado. Entenda que o nosso Senhor, em relação a pessoas, ele é bem inclusivo. Isso é, ele aceita pessoas de todas as línguas, de todas as classes, de todas as nações, mas quando diz respeito à comunhão e à adoração a ele, ele é bem exclusivo, ou seja, ele não aceita mistura alguma. E conseguimos ver isso aonde? No Salmo 50. É bem claro, ó. Eu lerei para vocês. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serves repetires os meus preceitos? E teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas, soltas a boca para falar o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra o teu irmão. Difamas o filho da tua mãe. Tem feito essas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual?
Mas eu te erguerei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisso, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Entendam, o nosso Senhor não aceita mistura. Bem-aventurados aqueles que são puros de coração. É essa realmente a ideia. É a ideia de onde que você pega o ouro, você coloca o ouro no fogo. E aí sobe as impurezas. Você retira as impurezas. E aí você vê que ainda tem impurezas. Você coloca de novo. É essa a ideia do puro de coração. É que nós tenhamos uma adoração e um coração puro diante do nosso Deus. Entendamos também que o nosso Senhor, ele também não aceita, ele não se agrada de orações vazias, de adoração vazia e automática. Aqui nós conhecemos muitas das músicas e às vezes pode acontecer de nós cantarmos ela sem verdadeiramente estar dirigindo a nossa atenção à música e à adoração ao Senhor. Pode ser que estejamos cantando que o que digno é o Cordeiro, mas estamos pensando na segunda-feira. Isso pode acontecer. E ele não se agrada disso. O nosso Senhor, ele se agrada quando solenemente nós nos atentamos a ele, a adoração, e nos atentamos em meditar o que se leu, orar aquilo que foi lido e meditar e contemplar aquele que é todo digno. Ou seja, quando nós verdadeiramente gastamos o nosso tempo para que nós tentemos conhecer mais da pessoa dele. E fica muito evidente tudo isso que eu falei no verso 4 ao verso 6, que é o nosso segundo bloco. Acompanhe aqui comigo. Verso 4. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Rabinéias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o bendizer e louvor. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu preservas a todos com a vida, e o exército dos céus te adora. E uma outra coisa que a gente consegue ver também nesse nosso segundo bloco é que a adoração, a verdadeira adoração, ela sempre vai nos levar a ter comunhão um com os outros. Sempre. Nós podemos ver aqui que é necessário sim. A Escritura ela nos mostra que é necessário sim termos uma separação individual, onde nós vamos ler, onde nós vamos ter o nosso devocional diário. É necessário sim. Mas ela sempre vai nos mostrar que o nosso Senhor se agrada de quando o povo dele se reúne para o adorar. Por quê? A congregação foi o meio pelo qual o Senhor utiliza para a comunicação de graça. Como descrito no verso 4 e verso 5, podemos ver que os líderes e os levitas, quase que como regentes de uma bela orquestra, eles estão a guiar o povo a uma adoração limpa e sem mistura. Adoração essa que sempre deve ser centrada no nosso Senhor, isto é, teocêntrica, cristocêntrica. Como vemos no verso 6, onde o povo ele bendiz ao Senhor. Eles não falam de si mesmo, eles não falam das coisas que eles fizeram pelo Senhor, mas sim tudo aquilo que o Senhor fez por eles e tudo aquilo que o Senhor faz. Essa é a verdadeira adoração. Porque o nosso Senhor é digno. E ao termos um culto onde nosso Senhor é o centro de tudo e o homem não, isso nos leva a recordar e a meditar por mais tempo naquele que é Senhor forte e poderoso, que é criador e sustentador de tudo e de todos, que cria os céus, que cria mares e tudo quanto existe. Ele firma alianças e cumpre promessas. E vemos também que o nosso Deus, ele não é somente um Deus que ele quer adoração e que nós adoremos ele de longe, não. E ele está lá nos céus e somente isso, não. Vemos também que o nosso Deus, ele é um Deus presente. Emmanuel, Deus conosco. Ele não só cria coisas e preserva elas de longe, não. Ele é um Deus que se faz presente. Muitos creem que Deus criou todas as coisas e deixou haver navios. Mas vemos que nosso Senhor, mesmo ele sendo transcendente, ele nunca deixa de ser imanente.
Isso é, o nosso Deus, mesmo ele sendo totalmente outro, habitando na luz inacessível, mesmo sendo infinitamente mais elevado do que todas as suas criaturas, ele nunca deixa de se fazer presente na nossa vida. Ele nunca deixa. Ele nunca deixa. E nós podemos ver isso claramente no nosso terceiro bloco, que ele vai ser do verso 7 ao verso 15. Acompanhe comigo. Ó, tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o teu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à tua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus e dos gigarzeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor, junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como se vê hoje. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhe deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo. Lhes mandaste. Pão dos céus lhes concedeste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhes juraste dar. Bem, podemos ver, podemos acompanhar, podemos entender que o nosso Senhor, ele é um Deus que, por amor do seu nome e por amor do seu povo, ele divide mares, ele derruba reis, ele levanta reis para libertar o seu povo. E ele faz conhecidos os seus bons preceitos, estatutos e leis. E bem, até mesmo o nosso Senhor, por amor dos seus, ele se faz carne e habita no meio deles. Ele é cheio de graça e de verdade. Glória como do Filho unigênito. Deus esse que não só cumpre a sua parte na aliança, mas ele também cumpre a parte daqueles que não possuem a capacidade de cumpri-las. Como descrito em Gênesis capítulo 15, verso 17 e 18. Eu lerei aqui para você. Ó. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E talvez esse momento na escritura, nas nossas leituras anuais, talvez tenha passado um pouco despercebido. Esse é o momento em que o nosso Senhor, ele faz uma aliança com Abrão. E esse texto que ele talvez fique um pouco confuso, ele traz uma riqueza muito grande. Ele nos comunica uma coisa muito grande. No antigo Oriente Próximo, isso é, onde hoje nós chamamos de Oriente Médio e algumas partes de alguns países, na época do antigo Israel, quando se firmava uma aliança, era pego alguns animais, esses animais eram cortados ao meio, isso é, eles eram cerrados verdadeiramente ao meio. Eram postos um de frente do outro. E aqueles que haveriam de firmar essa aliança passavam pelo meio desses animais. E a ideia aqui é o seguinte: que aconteça comigo a mesma coisa que aconteceu com esses animais, caso eu quebre nossa aliança. Mas se nós nos achegarmos aqui nesse texto, nós perceberemos em Gênesis, nós perceberemos que o fogareiro ele vai estar representando o nosso Senhor, não é? E se nós continuarmos a ler todo esse capítulo, nós em nenhum lugar nós veremos Abrão passando por entre esses animais. Nós não veremos. Ou seja, o nosso Senhor, ele se responsabilizou em manter todos os pontos dessa aliança, sem o auxílio de ninguém. Por isso mesmo que o nosso Deus, sabendo tudo que nós, eu, você e toda a humanidade, todos aqueles que haverão de ser salvos e haviam de ser salvos, ele nunca deixou a nós mesmos a nossa salvação.
Ele nunca dependeu nem 0,001 ou qualquer número. Nunca, nunca. Porque foi tudo ele. E nessa nossa história só existe um herói. Não existe outro. Eu não fiz absolutamente nada. Não tinha condições de fazer nada. E apesar de tudo isso, nós veremos que o povo, ele fez coisas horrendas contra o nosso Senhor. Mesmo o Senhor, vez após vez, mantendo a sua aliança, a sua fidelidade. Mas ele nunca, o nosso Senhor nunca deixou, ele nunca deixou de querer. Isso não fez com que o Senhor deixasse de querer remir e separar um povo para si mesmo, zeloso e de boas obras. Isso nunca impediu o nosso Senhor. Mesmo as maldades que nós veremos a seguir, que o povo fez contra o nosso Senhor, isso nunca o deixou. Nos achegamos ao nosso terceiro bloco, que é a partir do verso 16. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com um propósito de voltarem para a servidão do Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te e grande em misericórdia, grande em bondade, tu não os desamparaste, ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito. E cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para ensinar, não lhes negastes para a boca o teu maná, e água lhe deste na tua sede. Deste modo os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhe dastes reinos e povos, que lhes repartissem em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, terra do rei de Esbom, a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra que tinha dito aos seus pais, e nela entrariam para possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem dele segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas, terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas. Cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram e viveram em delícias, pela tua grande bondade. Ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti. E cometeram grandes blasfêmias, pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamaram eles a ti, dos céus tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se vinham em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouvias dos céus. E segundo as tuas misericórdias, os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelos que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso,
Bem, como foi dito, e nós temos a plena certeza de que o nosso Senhor, ele é fiel, ele não deixa, independente da infidelidade do seu povo, ele sempre é fiel e ele sempre ouve o seu povo. Como nós podemos ver no livro de Juízes, é bem claro isso. Se olhássemos nos livros dos Juízes, é bem claro. O povo, ele faz eles cometem grandes transgressões contra o Senhor. Eles caem, clamam ao Senhor, e aí o Senhor os liberta. Eles vão e fazem a mesma coisa, repetidas vezes, até que no final do livro alguma coisa chocante acontece. Ao perceber que naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Em última análise, o povo fazia o que achava mais reto. Isso que eles faziam. E aqui é a mesma coisa, o povo fazia o que achavam que era mais reto. Mas então o povo se achega ao Senhor e fala assim: olha, Senhor, fizemos todas essas coisas porque não tínhamos reis, e bem, precisamos de reis, assim como as outras nações. Mas se observarmos os livros de Primeiro e Segundo Reis, Primeira e Segunda Crônicas, vamos perceber que nada mudou. Durante um período de tempo até houve uma fidelidade do povo, sim. Mas depois de certa parte do reino de Salomão, a imoralidade tomou conta. E com a morte dele, o reino se dividiu em dois. O reino do sul e o reino do norte. O reino do norte se misturou de tal maneira que deixou de ser puro. Se misturou com os povos circunvizinhos e deixou de ser puro. E o reino do sul, também depois dessa de um rei, fez o que era mal perante o Senhor. Aí é levantado um rei que faz o que é bom perante o Senhor. Depois de certo tempo, o reino foi levado cativo à Babilônia. E vemos que o povo ele é infiel para com o Senhor, e mesmo assim o Senhor está sempre os ouvindo. O Senhor está sempre sendo misericordioso conosco e com o povo dele. Ele está sempre preservando o seu povo. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque ele nos preservou a fé. Ele preservou a Sagrada Escritura durante todo esse tempo, para que nos achegássemos aqui hoje. E bem, muitos acreditam assim: o Deus do. Mesmo nós merecemos um extermínio, ele não nos extermina. E às vezes as pessoas falam assim: o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. Nossa, ele é mau, ele mata, ele. Nossa, ele é mau. Mas o Deus do Novo Testamento ele é bonzinho. Bem, essas pessoas de duas uma, ou nunca leram a Bíblia, ou se leram, não leram corretamente. Porque fica bem claro que o nosso Senhor, tanto no Novo quanto no Antigo, ele age com misericórdia. Ele age com longanimidade. E isso fica muito, muito claro nesse nosso bloco. A misericórdia com que o Senhor ele age. E mesmo, eu acredito assim, que mesmo o escritor, ele relatando todas essas coisas nesse nosso bloco, podemos ver que a maldade do povo ela poderia ser resumida em duas grandes maldades. A primeira é que abandonaram o manancial de águas vivas. E a segunda é que cavaram para essas cisternas rotas. E não retém água. E fica evidente que o autor de Eclesiastes ele tinha razão ao dizer que não há nada de novo debaixo dos céus. E ao olharmos com atenção, podemos ver que ainda hoje essa mesma história continua a repetir-se. O povo que viu e ouviu maravilhas a respeito do nosso Deus, mas acabou caindo em engano, e se desviaram do caminho, nós vemos hoje isso ainda. E bem, se o povo que viram sombras do que haveria de acontecer são acusados de grandes pecados contra o nosso Senhor, quem dirá o povo que já não vive por sombras, já não vê sombras, mas vê aquela que é a plena realidade, que é o nosso Senhor Jesus? Em última análise, o povo ele tem abandonado a lei, ele tem abandonado o manancial de águas vivas e tem buscado cavar cisternas rotas, isso é, cisternas furadas, que não retêm água. E eu creio que talvez um dos problemas, uma das coisas que muito me deixa atento a isso, é um perigo que nós vemos no verso 28, na parte A. Eu lerei, ó. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Eu creio que hoje, um dos maiores perigos na vida de um crente
não são perseguições. Não, perseguições sanguinárias, como podemos ver aí na igreja do primeiro século, do segundo. Eu não vejo que seja esse o maior perigo. Ou como a gente vê hoje, na Índia, na Nigéria, na China, onde muitos outros países eles passam por essa perseguição. Eu creio que esse não seja o maior dos perigos. C.S. Lewis ele fala uma coisa muito interessante em uma das suas cartas, em um trecho de suas cartas que ele escreve para sua irmã. E ele fala o seguinte, abre aspas, preciso especialmente das suas orações, porque estou como um peregrino de Bânia, viajando por uma planície chamada Facilidade. Fora, tudo está bem, e muitas das coisas por dentro também estão maravilhosamente bem neste momento. E bem, eu vejo que muito do problema do nosso Ocidente, entendam, nós somos, de certa forma, muito mais ricos do que muitos desses países, financeiramente mesmo. Nós não passamos necessidades. E se há alguém que passa necessidade, nós conseguimos acudir. Nós não temos perseguições. Não temos perseguições aqui no Brasil. Não temos perseguições no Ocidente. Não tem. Não tem. Possuímos Bíblia. Conseguimos Bíblia em hebraico, grego. A gente consegue. Temos liberdade de expressão, ainda que muitos falem assim, não temos liberdade de expressão. Bem, mas eu vejo que sim, nós temos. Podemos fazer um evangelismo na rua. E nós não iremos presos. Não seremos assassinados. Tenho certeza disso. Mas eu vejo que o nosso povo, ele tem andado por um lugar chamado facilidade. A bonança, eu creio que é muito mais perigosa do que o mar revolto. Muito mais. O povo tem deixado de vigiar. O povo tem deixado de estar atento. E por conta disso nós vemos o declínio moral e espiritual. E tem tomado conta. E a sequidão espiritual se tornou comum. A insensibilidade já não é mais tratada como fraqueza, mas sim como força. A ganância, ela não é mais chamada de ganância, não. Ela é chamada de ambição. Eu não sou ganancioso, não. Eu sou ambicioso. Transvestimos todas essas loucuras buscando cavar cisternas rotas que não retêm água. Bem, mas graças a Deus, 30% do povo brasileiro é evangélico no Brasil. Mas sabemos que isso é bem mentira. Por quê? Porque, infelizmente, é assassinado mais de 2.000 bebês por dia. Vemos aqueles que se dizem povo de Deus, fazendo tudo aquilo que o mundo faz, andando como o mundo, se vestindo como o mundo, pensando como o mundo. Mas aos domingos e no meio das semanas, em alguns lugares tem um culto no meio da semana, eles vão e adoram ao Senhor, segundo eles. Alguns giram no poder, outros caem num suposto poder e falam que é do Espírito. Mas o engraçado é que eles não conseguem andar nesse Espírito. No espírito de mansidão, no espírito de humildade, no espírito de domínio próprio. E ainda assim, aquela igreja que é verdadeiramente igreja do Senhor, ela não tem parado um dia sequer para clamar ao Senhor, para que isso mude. Para que haja um avivamento ou uma perseguição. Pois eu creio assim, que pior do que vermos tráfico, assalto, assassinatos de inocente, sequestro, eu creio que para o povo de Deus, aquilo que mais deve incomodar a ele, deve ser o nome do seu Senhor ser tomado levianamente. Ver o nome do seu Deus ser esvaziado por um povo que se diz ser chamado pelo nome de Deus. Algo que deveria nos levar a clamar. Assim como Davi, ele clama no final do Salmo 139, verso 19 ao 22, tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos de mim, pois de mim homens de sangue, eles que se rebelam insidiosamente contra ti. Os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Hoje, muito é falado de uma questão de não podemos criar muros. Temos que criar pontes. Eu não acredito nisso. Precisa criar muros. E dentro desse muro, uma porta estreita. Aquele que passou por essa porta estreita, nós comungamos com eles. Aqueles que não passaram, não comungam. O muro tem que ser alto e bem fundo na rocha, firmado na rocha. Sim que deve ser.
Aquele povo que se chama pelo nome do nosso Deus e desonra, nós não deveríamos ficar apáticos. Nós pecamos quando fazemos isso. Apatia é pecado também. Muitas das vezes a gente acha que pecado é somente algo que nós fazemos ativamente. Mas quando nós passivamente nós não fazemos algo, também é pecado. No começo desse Salmo 139, o Senhor vai falar, o Davi vai falar assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me assento, quando eu me levanto. Ou seja, quando eu faço algo, quando eu deixo de fazer algo. Ele sonda, ele conhece. O nosso povo, ele tem feito todas essas coisas. Grande mal perante o nosso Senhor. E muitos desses que se dizem, eles falam assim, bem, o meu Deus, ele é um Deus de amor. Ele não é um Deus assim, tão firme. Meu Deus é um Deus de amor. Eles não se preocupam. E por conta dessa total bonança, o nosso povo ele tem perdido o zelo pelo Senhor. Entenda, eu não sou contra uma vida tranquila, uma vida pacata, sem problemas, com abundância. Na verdade, eu verdadeiramente anseio por isso. Mas eu sei que aqui não é o lugar. Somos peregrinos numa terra. Aonde vamos descansar? Na terra de Emanuel. Lá sim nós vamos descansar. Temos que entender que estamos em guerra e que devemos estar alerta, porque, principalmente, há em nós alguém chamado velho homem. E esse velho homem, ele não gosta do nosso Senhor. Há em nós algo que se chama um coração enganoso, desesperadamente corrupto. E se não nos atentarmos a ele, nós iremos pecar contra o nosso Senhor. Ainda que lá fora tenha um inimigo andando ao nosso derredor, buscando quem possa tragar, eu creio que o maior dos perigos é o nosso coração enganoso. Que quando nós estamos em bonança, nós nos esquecemos do Senhor. É por isso que eu digo, por isso que eu disse, que eu creio que um caminho mais perigoso para o povo de Deus não é quando o povo de Deus está passando por perseguição sanguinária. Não é. E a história ela é bem clara em relação a isso. É bem clara em relação a isso. Na Nigéria e entre outros lugares, aqueles que se dizem cristãos verdadeiros, aqueles que se dizem cristãos, é bem difícil você falar assim, será que ele é cristão? Porque ele sabe que se ele falar assim, eu sou crente, ele vai morrer. Mas aqui no Ocidente é muito tranquilo falar que é cristão, é moda até. Sou crente. Tem um linguajar que parece de crente, tem uma vestimenta que às vezes parece de crente, mas uma vida totalmente dissonante com aquilo que verdadeiramente é ser crente. Nós não podemos comungar com essas pessoas. Nós devemos clamar ao Senhor que eles se convertam. Ou, se eles não se converterem, que o Senhor os julgue. E bem, então, o que nós podemos fazer? Como que nós podemos mudar toda essa realidade? Que nós olhamos no passado, olhamos aqui no livro de Neemias, algo que aconteceu há 2.500, 2.400 anos, ou até um pouco mais, e olhamos e vemos exatamente a história se repetir. Nós vemos hoje no nosso tempo isso. O que nós podemos fazer? Acompanhe o último bloco comigo, do verso 32 ao verso 38. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança, a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio. A nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Pois tu fielmente procedestes e nós perversamente. Os nossos reis, nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na sua muita abundância de bens que lhes deste na terra, espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas mais obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste aos nossos pais, para comerem do seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e segundo a tua vontade, dominam sobre o nosso corpo
E sobre o nosso gado, estamos em grande angústia. Verso 38. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. Selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E com esse texto eu trago também a minha aplicação também. Eu creio que nós precisamos reconhecer que nós estamos errados. Parece muito óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Precisamos entender que estamos errados. Precisamos entender que somos fracos em nós mesmos. E eu creio que essa aplicação, ela pode ser descrita em duas atitudes que o povo do Senhor precisa tomar. A primeira atitude é que o povo do Senhor precisa separar-se a fim de jejuar, ler, orar, meditar e contemplar. Entenda que a parte dessa prática é impossível compreender qual a vontade do Senhor e mortificar a carne. É impossível. É impossível que façamos grandes mudanças nesse mundo. É impossível. Porque o poder não vem de nós. Nós podemos todas as coisas. Tudo que pedirmos a Ele, Ele há de fazer. Tudo que pedirmos a Ele, em nome dEle, Ele há de fazer. Mas a parte dEle, não podemos fazer nada. E o nosso segundo é que nós precisamos verdadeiramente nos arrepender dos nossos pecados. E precisamos abandonar eles. Não é somente arrepender-se deles. Porque muitas das vezes a pessoa tem aquele pecado que é de forma pejorativa mesmo que eu vou estar dizendo, eles têm um pecado de estimação. Onde eu vou me arrepender. Eles se arrependem daquilo, mas continuam praticando. Então eles não se arrependeram. Arrependimento genuíno, ele vem onde nós largamos aquelas práticas e já não mais a praticamos. Entenda que essas práticas, elas estão indissociavelmente unidas, ou seja, elas não podem ser separadas. Elas precisam estar unidas. Esses exercícios, eles precisam estar unidos na nossa vida. Entendo que quando nós nos separamos para o Senhor a fim de jejuar, ler, orar, meditar e contemplar Ele, nós estamos a afiar a nossa espada e arrumar os buracos do nosso escudo. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, estamos a tirar a ferrugem, aquilo que corrompe o nosso escudo e a nossa espada. Bem, irmãos, eu espero que o nosso Senhor ele fale aos nossos corações. Eu espero que o nosso Senhor ele transforme os nossos corações. As minhas orações durante a semana, durante esses últimos tempos, têm sido verdadeiramente por um avivamento na minha vida primariamente, porque avivamento ele deve começar na nossa vida pessoal, na nossa vida como nós lidamos com aqueles que estão mais próximos de nós. Eu creio nisso. E tenho clamado também que ele avive a nossa igreja, e eu digo a congregação presbiteriana de Petrópolis, a segunda aqui. Clamo que ele avive a igreja em Petrópolis, no Brasil, no Rio de Janeiro e no mundo. Mas para isso nós precisamos buscar a ele. Entendamos que nenhum avivamento veio sem que antes tivesse choro, sem que antes houvesse humilhação perante o nosso Deus. Nunca veio. Nunca houve. No capítulo 1, onde eu tive o privilégio de pregar desse livro, o Neemias, ele ouve algo que é falado para ele, e então a primeira coisa que ele faz é ir ao Senhor em oração, se humilhando, dando nome aos pecados, clamando ao Senhor pela misericórdia. E então conseguimos ver o verdadeiro avivamento. Irmãos, oremos ao nosso Senhor, que ele verdadeiramente traga esse avivamento, que ele verdadeiramente nos dê vida e vida abundante. Oremos. Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo, ó Deus nosso, que nunca nos desamparaste. Nunca houve um tempo em que tu, ó Senhor, deixasse-nos de lado, ó Pai. Mesmo quando nós pecamos contra ti, nunca houve, ó Senhor. Pai, temos agido de forma
errada contra o Senhor. Disponha-nos, ó Pai, de olhos para enxergar a podridão dos nossos pecados. E disponha-nos também de um coração sensível para se converter deles, ó Senhor. Para que nós o odiemos com ódio consumado, ó Pai. Pois para isso que tu, ó Pai, deste-nos sentimentos, deste-nos verdadeiramente esses atributos, ó Pai. Pai, o teu povo, ele tem carecido por falta de conhecer a ti. E por isso que essa manhã, eu clamo a ti, Senhor, que tu venhas a nos dar conhecimento do Senhor, do teu amor, que teu amor verdadeiramente nos constrange, nos faça ver o nosso pecado e a tua santidade, ó Pai. Aviva-nos, ó Senhor. Aviva-nos e seremos vivos. Salva-nos e seremos salvos. Liberta-nos e seremos livres. E tu sabes disso. Que as palavras dos meus lábios, ó Senhor, e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor. Assim eu clamo, assim eu peço. Em nome do teu povo, Senhor, tenha misericórdia. Vivemos em tempos onde nós temos perdido, Senhor. Temos perdido o zelo pelo Senhor, o zelo pela tua palavra. No nome de Jesus eu clamo. Amém.